Irmãos, a paz do Senhor. Amém. É bom estarmos aqui. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, apenas o verso 35. Estava orando ao Senhor e pedindo a Deus sobre o tema da mensagem. E os cânticos foram todos para confirmar a mensagem. Falamos sobre amor, unidade, perdão. E eu quero falar nesta noite sobre o amor de Deus, que não é somente poderoso, mas Ele é presente na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. O texto de Romanos, no capítulo 8, verso 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Novamente, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, juntamente com os Teus filhos, nesta cidade. Te louvamos porque, se estamos aqui, é porque o Senhor nos preservou. Não somente a nós que viemos de viagem para cá, mas também aos Teus filhos que saíram de suas casas, ó Pai Santo, para buscar o Teu nome, para Te adorar, para em reconhecimento, ó Deus, e em celebração, ó Deus, estarmos juntos, Pai Santo, para oferecer ao Senhor um culto racional, um culto equilibrado, um culto santo. Receba a nossa vida em Teu altar, ó Deus, que a nossa vida seja purificada, que a nossa vida seja lavada nesta noite, para Ti mesmo, Senhor, e que o Senhor receba a nossa vida, ó Deus, como aroma, como cheiro suave às Tuas narinas. Senhor, fala conosco, nos dê a instrumentalidade do Teu Espírito, fica conosco, Senhor Deus, e nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Podeis assentar. O tema dessa mensagem, escolhemos como um amor presente e poderoso. Ou seja, Ele não é somente presente, mas Ele também é poderoso. Ele não é somente poderoso, mas Ele também é presente. Quando nós falamos a respeito de a presença de alguém, mas pensamos principalmente na presença de Deus, nós vemos que Paulo aqui joga por terra a teologia deísta, quando vai caracterizar o Deus que criou todas as coisas, virou as suas costas para a criação e deixou a sua própria sorte. Mas Paulo está apontando para um Deus que está sempre presente, sempre ali acompanhando a sua criação. Hebreus vai dizer que pela palavra do seu poder, todas as coisas não foram somente criadas, mas elas são sustentadas pela palavra do seu poder. Quando nós olhamos para esse texto e vemos que Paulo declara que nada nos separará do amor de Deus, nós procuramos conceituar esse amor de Deus, ainda que o nosso conceito seja um conceito limitado, mas para que não fiquemos somente na nossa limitação, podemos olhar para a palavra de Deus quando ela vai conceituar esse amor. A Escritura, ela vai definir este amor como vínculo da perfeição. Paulo vai declarar isso em Colossenses, no capítulo 1, verso 14, quando ele se dirige aos irmãos ali na igreja de Colossos, dizendo que, ainda que haja as coisas que houveram ali, quando nós pegamos o contexto do capítulo 3, quando ele vai aconselhar aos irmãos a que eles se perdoem mutuamente, depois desse conselho, mesmo que haja desentendimento e até mesmo uma visão diferente daquilo que estava se apresentando naquele momento, Paulo vai aconselhar acerca do amor que deve haver entre eles e entre nós. E esse amor, ele vai apontar
como o vínculo da perfeição. Nós temos um vínculo perfeito, queridos. Não somente entre nós e Deus, quando nós falamos a respeito da celebração e da adoração vertical, e do serviço a Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós oramos ao Senhor, quando nós jejuamos, quando nós lemos a palavra, nós estamos aí servindo a Deus verticalmente. Mas a palavra do Senhor nos incentiva a servirmos a Deus de forma horizontalmente, ou seja, tendo comunhão uns com os outros. E é esse vínculo da paz que nos une, que é o amor. Essa é a característica, esse é o conceito. Ele é mais elevado do que um mero sentimento. Ainda que possamos ter esse amor humano entre nós, o amor de Deus para conosco, ele vai muito além do que um simples sentimento, uma simples emoção ou uma simples sensação. Ele é o vínculo que existe também entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Esse é um amor poderoso e presente. Mas quando nós olhamos para esse amor poderoso, nós enxergamos um Deus que é onipotente. Uma característica que Deus ele não compartilha com os homens, que quer dizer que Deus mantém o poder absoluto sobre todas as coisas que existem. Ou seja, nem um só grão de areia solto no ar está fora do poder controlador do Deus a quem nós servimos. Quando nós olhamos para esse ensino deísta, para que possamos compreender o que eles querem ensinar, como eles querem caracterizar a Deus, nós podemos olhar para o ofício do relojoeiro, que fabricou o relógio, acertou a hora, ajustou o relógio e foi embora, e nunca mais voltou para olhar se esse relógio estava funcionando bem ou não, porque a partir do momento que ele vendeu esse relógio, a responsabilidade é do proprietário. Deus não é assim. Deus está sempre ali presente, junto à sua criação. E nesse texto que nós estamos analisando, avaliando e compartilhando com os irmãos, nós podemos observar três coisas. A primeira delas é que Cristo está nos amando agora. Ele não vai dizer lá no futuro, eu te amarei. O Senhor Jesus, quando Ele veio a esta terra e morreu em nosso lugar, Ele expressou o seu amor. Um amor incomparável. Um amor que não tem como medir. João vai dizer lá no seu capítulo 3, o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não teve como medir. Não houve régua, não houve qualquer recipiente que pudesse medir esse amor. E esse amor não foi somente expresso ali na cruz do Calvário. Ele vai reverberando por toda a eternidade. E Deus não nos amou somente no momento que Ele enviou o seu Filho. Ele nos amou lá na eternidade. Paulo, aos Efésios, ele vai dizer que o Senhor nos amou, Ele nos predestinou. Portanto, Cristo, Ele está nos amando agora. Quando nós dizemos que Cristo está nos amando agora, nós podemos olhar para uma esposa, que quando perde o seu marido, ela vai dizer, ou então quando o seu esposo perde a sua esposa, eles vão declarar na sua solidão, dizendo que nada me separará desse amor. Ela pode estar querendo dizer, ou ele, que a memória desse amor será doce e poderosa por toda a sua vida. Mas isso não é o que Paulo quer dizer aqui. Em Romanos, no capítulo 8, quando nós voltamos um verso, no verso 34, Paulo vai declarar, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Ele está dizendo aqui claramente que é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, também Ele ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Olha aí, estamos falando aqui novamente daquilo que foi falado no estudo ontem. Olha aí,
Cristo assentado à direita de Deus. E não somente está ali assentado, mas Ele está ali dinâmico, Ele está ali ativo, intercedendo por nós. A razão pela qual Paulo pode dizer que nada nos separará do amor de Cristo é porque Cristo está vivo e continuamente nos amando agora. Aí eu lembro da ministração, da palavra de Sal, quando fala a respeito de que, será que os mortos intercedem por nós? O único que pode interceder por nós é Cristo, porque Ele não está morto, Ele está vivo. E nos amando eternamente, agora, neste momento. Em segundo lugar, podemos entender aqui nesse texto, que esse amor de Cristo é eficaz para nos proteger da separação. E portanto, Ele não é um amor universal por todos, mas um amor particular por seu povo, aqueles que de acordo com Romanos 8, 28, olha aí, volte lá no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós é que fomos chamados. Cristo morreu por sua igreja, um povo particular seu, um povo eleito, povo de propriedade exclusiva, somente dele. Eu digo, quando nós estamos em algumas lições da escola dominical ou pregando lá em Belo Horizonte, falando que nós não podemos fazer a nossa vontade, simplesmente porque nós não pertencemos a nós mesmos, queridos. Fomos comprados por um bom preço. E por mais que tenhamos um dono, esse dono nos chama de amigo. Eu gosto sempre de lembrar, apesar de ser muito voltado para a ciência humana aplicada, que é o direito, mas aprendemos muito com a história, Olhamos para a história no Brasil com a escravidão e lembramos da vida do escravo, do negro ali. E muitas histórias foram escritas em torno da senzala e da casa grande. Onde nós estávamos, irmãos? Na senzala, humilhados. Mas Cristo nos chamou para habitar a casa grande. E o interessante é que, independente de cor, raça, sexo, o Senhor chamou a todos nós, eleitos. Ele não chamou só o negro, Ele não chamou só o amarelo, Ele não chamou só o pardo, Ele não chamou só o loiro ou de cabelo preto, Ele chamou a todos a quem Ele quis chamar. E a Bíblia vai dizer, a tantos quantos estão perto ou longe. Acabamos de falar aí da Igreja Missionária Volta de Cristo, em Moçambique. Estão lá os irmãos. Já pensou 2 horas de louvor? Não há pressa de sair da presença de Deus. Eu vi o vídeo, não tinha instrumentos, mas havia muita alegria. E uma divisão, humanamente falando, perfeita das vozes. O Senhor nos chamou. Ele não somente nos chamou, mas nos amou. E Ele também nos guarda dessa separação. Quando o texto vai dizer, quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? Ninguém nos separará. Ninguém. Esse é o amor que Paulo vai citar lá em Efésios, no capítulo 5, verso 25, quando ele faz uma analogia, quando ele usa ali o convívio entre os cônjuges. E aqui é exatamente no verso 25, ele vai falar assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor, ele é doador, ele é sacrificial. E aí nos lembramos do que foi falado no início, antes do cântico que cantamos a respeito, quando você chorar, eu quero chorar com você. Eu vou chorar não porque você está me constrangendo a chorar com você, eu vou chorar porque o Espírito de Deus está me levando a chorar com você. É um sentimento que nos move, queridos.
E esse sentimento não é o constrangimento de vergonha, porque a pessoa está ali numa situação que muitas vezes seria caracterizado como uma situação deplorável, e mesmo que fosse, mas é uma situação que não é somente dela, é nossa. Eu me lembro que quando meu cunhado, acredito que casado com a filha número 3 do meu sogro, porque lá na casa do meu sogro são 8 mulheres. Quando meu cunhado comprou uma caminhonete, e eu cheguei aqui, assim na porta de um outro cunhado, porque, né, se 7 casaram, vem 7 homens, né? Então são 7 genros, mais 2 filhos, então deu 9 homens. O meu sogro está bem arrumado, né? Se alguém quiser estranhar com ele tem 9 segurança. E aí estava lá a caminhonete, uma Nissan. Eu literalmente pulei em cima do capô da caminhonete, dei um abraço. Porque é uma conquista, irmãos, não somente dele, mas nossa. É assim que nós devemos agir com a conquista do outro. A conquista do outro não pode nos incomodar. Ela tem que nos alegrar. O irmão comprou um terreno ali na esquina, que maravilha. Vamos lá, todo mundo junto, manter o terreno dele limpo, através da capina. Chega lá no fundo, lá monta uma churrasqueira e faz o sacrifício a Deus e come a carne. Já que Deus não come a carne hoje, né? Nós comemos a carne e deixa o cheiro subir. O amor é esse combustível que nos move, deve ser o combustível que nos move a agir dessa forma. Cristo tem um amor por todos nós. Ele tem um amor especial, salvífico e preservador por sua noiva. E eu quero dizer para você que você sabe disso. Você sabe que Cristo te ama. E por ter essa consciência, não permita que as coisas dessa vida entristeçam você. Por mais que a situação esteja contrária, irmãos, não se preocupem, viu? A água está saindo porque o sacrifício está sendo oferecido. Já viu carne no fogo, né? Sai água. Mas, como nós sabemos disso, e pelo fato de sabermos disso, nós precisamos confiar em Cristo. Precisamos entender que tudo vai passar. Nós estamos vivenciando um momento na história do nosso país onde as pessoas estão com medo. E quem é que pode levar o remédio para esse medo ou contra esse medo? Você, nós, de forma equilibrada. É lógico que nós não vamos desrespeitar o que está sendo determinado, nem distanciamento, nem uso de máscara, apesar que eu detesto isso aí, mas vamos nos submeter. Mas não permita que a máscara cale as suas palavras. Não permita que o distanciamento tire o seu amor. Devemos confiar no Senhor porque vai passar. E ainda que não passe aqui, vai passar para nós lá. Que nós estaremos para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso que você crê que você está na lista daqueles que estarão lá? Você crê que o Senhor lá naquele dia, como diz o hino da harpa ou do cantor cristão, quando se fizer chamada lá estarei? Eu vou ouvir o meu nome, vou ouvir o nome do Alex, vou ouvir o nome da irmã Clair, e tantos outros que o Senhor terá a alegria de chamar e de convocar, aonde cada um receberá uma pedrinha branca e um nome novo. Hein? A palavra do Senhor diz que Ele cumpre, zela em cumprir a sua palavra, é uma promessa. E pelas coisas que nós estamos vendo, nós estamos tendo a certeza de que a palavra do Senhor está sendo cumprida. Nada que o Senhor disse caiu por terra, todas as coisas foram cumpridas. E em último lugar, queridos, esse amor, ele é onipotente, ele é eficaz, e além de ser eficaz, ele é protetor.
tanto para nos proteger dos males, quanto para nos proteger a nossa mente, para que possamos compreender, porque esse amor onipotente, esse amor protetor, ele não nos poupará de tragédias nesta vida. Minha oração, meu pedido a Deus, é para que nós como igreja venhamos a compreender isso. Eu me lembro que uma vez, dirigindo numa das avenidas principais, lá de Belo Horizonte, no acesso dos bairros da região da Pampulha ao centro da cidade, chamada Antônio Carlos, nós estávamos voltando para casa do serviço, eu e minha esposa, Júlia nem era nascida, quando o sinal fechou, o vidro aberto, o rapaz me pediu um dinheiro. Eu peguei, enfiei a mão no bolso para tirar o dinheiro para ele, ele viu meu relógio, arrancou o meu relógio. Na hora que o sinal abriu, ele foi tirar a mão de dentro do carro, porque o vidro estava um pouco semi-aberto, né? O sinal abriu, eu arranquei, e graças a Deus que no momento que eu arranquei, a mão dele bateu no batente da porta e o relógio caiu dentro do carro. Mas o Senhor permitiu ele arrancar o relógio da minha mão. Poderia ter permitido ele levar o relógio. E aí ficou a grande pergunta: por que Deus permitiu isso? Permitiu porque todos nós estamos suscetíveis a isso. E precisamos compreender que por mais que venhamos passar por adversidades, vicissitudes ou tantas outras dificuldades, o Senhor é conosco. Jesus, ele fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, amém? Ele está com você. Esse amor não nos poupará de tragédias nessa vida, mas esse amor nos conduz em segurança para a alegria eterna com Deus. A morte acontecerá conosco, mas não nos separará de Jesus Cristo. Assim como Paulo fala no versículo 35, que é a base dessa mensagem: ainda que a espada que possa nos acontecer, ou seja, sejamos assassinados, tenhamos a nossa vida roubada de nós, como tantos santos da igreja tiveram. Se realmente Deus amava John Hus, por que permitiu que ele fosse queimado? Por que o bispo Policarpo foi queimado? E tantos outros. E aí a gente se lembra da frase de John Hus, quando ele estava sendo morto na fogueira: vocês estão matando um ganso, mas tantos outros nascerão. E aí podemos lembrar de outra frase célebre, que no momento não estou lembrando aqui o autor, quando ele diz que o sangue dos cristãos é a sementeira de Cristo. Tertuliano. A igreja de Jesus no Brasil, o pastor Paulo Júnior diz que está precisando passar pelo fogo da perseguição, porque ele está vivendo um momento de apatia. Aí nos lembramos lá do texto das 10 virgens, as prudentes e as loucas. O problema não é dormir, o problema é como vai acordar. Mas mesmo em tantas as dificuldades, problemas, adversidades, precisamos saber que o Senhor está conosco. Em todo momento, ministrarmos para a nossa alma: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o amor poderoso do Senhor é comigo, Ele está comigo o tempo todo. Nada, queridos, nos separará do amor de Deus. Paulo quer dizer nesse versículo que mesmo que sejamos assassinados, não seremos separados do amor de Cristo. Para concluirmos, queridos, assim, o resumo desse assunto no versículo 35 é esse: Jesus Cristo está amando poderosamente o seu povo, com um amor onipotente e constante, o qual nem sempre nos livrará das tragédias, mas nos preservará para a alegria eterna em sua presença, mesmo através do sofrimento e da morte. Que venha outros. Aí os irmãos podem falar assim: não venha não. Mas e se vier? Porque quando eu digo que venha outras dificuldades, não é porque eu estou desejando que venha,
Mas Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. Mas em meio às aflições, Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Ele está conosco. No Antigo Testamento o profeta vai dizer, se não me engano, Jeremias: eis que o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Ainda que o inimigo venha contra mim, diz em outro texto, ele, o Senhor, arvorará a sua bandeira. Aí também podemos nos lembrar do texto que inspirou Lutero a escrever Castelo Forte: o Senhor me esconderá lá no alto de sua torre, e de lá me fará contemplar a queda dos meus inimigos. O Senhor está conosco. Um amor poderoso e onipotente. Amém? Que Cristo abençoe a sua vida e que você tenha essa consciência: Jesus ama você com um amor incondicional. Você é amado do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.